Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Firmes, fortes, aqui agora no estudo de Timóteo. Qual é a resposta? Diga que sim, sim, sim. Estamos aqui hoje para estudar o capítulo 3, um capítulo mais curtinho. E hoje eu acho que eu vou conseguir ser o que, meninas? Sucinta, porque hoje eu vou fazer um vídeo curtinho. Prometo. Vamos ver, né? Vamos parar de conversar muita coisinha, muita abobrinha, para ver se eu realmente consigo honrar o que eu tô falando hoje. Então, o que a gente vai estudar aqui no capítulo 3? A gente vai ver, né, que Paulo, ele vai elogiar as pessoas que almejam o episcopado, que almejam trabalhar para Deus, trabalhar na igreja, tendo cargos, né, de bispo, de diáconos, líderes de uma forma geral, dentro da igreja. Então bora pra Bíblia, porque eu vou ser sucinta hoje. A gente já vê aqui no comecinho, no capítulo 3, versículo 1, Paulo dizendo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja. Agora ele vai começar a dar uma lista de qualificações, características que essa pessoa que almeja, né, um cargo na igreja, quer seja de bispo, de padre, de pastor, de liderança de forma geral, tem que ter certas características. Então, que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Olha só as características que essa pessoa que almeja trabalhar na igreja, que ser um líder na igreja de forma geral, qualificações que ela deve ter, né? Ela deve ser uma pessoa mansa, ser cordata, inimigo de contendas e não ser avarento. Só aí, meninas, o que tem de gente, o que tem de líder. E eu vou agora falar aqui do lado do evangélico, né, de pastor. Aí já caía por terra, já não ia servir não, porque tá muito apegado ao dinheirinho, né? Muito. Sem contar essas outras qualificações aqui que devem ser pertinentes à vida de uma pessoa que é líder na igreja. Tem que ser exemplo, então tem que ter essas características. E quantas pessoas às vezes são instituídas, né? Eu não posso falar de padres, porque eu realmente não tenho conhecimento de causa. Então não é que eu esteja isentando padre algum, não é nada disso. Mas eu tô falando ali do meu nichinho, né, da onde eu conheço, o que tem de pessoas que são instituídas, pastores, líderes, diáconos, e não estão preparadas. E aí dá ruim, meninas, sempre dá ruim. Mas bora continuar aqui. No versículo 4 ele diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja um neófito, para não suceder que se ensoberba e incorra condenação do diabo. Então, uma das características, uma coisa que a gente vê é que essa pessoa tem que saber governar a própria casa. Você tem que ser um líder primeiro na sua casa, e com disciplina, com amor, né, com carinho, com cuidado. Tem que saber conduzir bem a sua casa. E eu lembrei agora, a gente tinha um ditado, não sei se ainda existe, gente, que filho de pastor é o próprio capeta. Porque, meninos custosos. Custoso é uma palavra que eu acho que é só goiana, né, que a gente usa muito aí em Goiás. Que é aquela criança muito levada. E eu via muito isso. Então, às vezes a gente lidera igreja, lidera grupos, mas esquece de liderar a própria casa. Esquece de que o exemplo começa primeiro em casa. Onde que nós somos os principais líderes? Na nossa casa. Ser o exemplo para os nossos filhos, dar a maior exemplificação de caráter, de como proceder em relação à vida, em relação aos outros, em relação a Deus principalmente. Então, por mais que às vezes os nossos filhos cresçam e façam suas próprias escolhas, nós plantamos a semente. Lembra a semente? A gente planta, ora para que ela caia em
em terra fértil, mas que nós sejamos o principal exemplo. Mais do que liderar uma igreja, do que liderar um grupo aqui, né, no caso, tô falando no nosso caso aqui do Germinar, é ser líder dentro da minha própria casa, é ser exemplo da minha própria casa, ter essas características aqui que Paulo falou dentro da minha própria casa, para que os meus filhos, meu marido também, olhem para mim e me achem irrepreensível. Claro que é todos os dias, que ninguém aqui é perfeito e a gente não está cobrando perfeição, mas é uma busca para estar dentro desse padrão cristão, estabelecido não por Paulo, porque Paulo não estabelece nada aqui, mas pelo próprio Deus. Paulo era simplesmente um instrumento de Deus, um conhecedor tanto da lei, quanto da pessoa de Jesus Cristo, quanto da graça, e entendia muito bem o seu papel, e é isso que ele está fazendo aqui conosco. E até por quê? Até para não ter condenação, porque quando a gente faz alguma coisa errada, eu não sei se você eu sei que muitas de nós já passamos por isso, a gente tem essa condenação, o próprio Satanás fica aqui, ó, tentando primeiro aumentar a coisa, depois trazer culpa sobre nós, acusação sobre nós de algo que nós fizemos errado. Então, por isso que a gente tem que se achar irrepreensível. Bora aqui pro versículo 7, que ele diz bem assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Então a gente tem que dar bom testemunho. As pessoas que nos olham, lembra como a Elise falou que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler, que elas possam ler nas nossas vidas um bom testemunho. Pessoas que vivem o que falam, né? Que vivem o que pregam. Meninas, a gente não vive 100% o tempo todo. Queria eu dizer, meninas, eu me encontro irrepreensível. Pelo contrário, assim como Paulo, eu acho que eu sou a pior dos pecadores. Sou a mais pequena de todas. Mas pelo menos todos os dias tentar, não, eu errei aqui, Senhor, me perdoa, eu não quero mais errar, me ajuda na minha fraqueza, porque é na fraqueza que ele nos fortalece. Então tentar viver esse evangelho de acordo com o que ele é, buscar mesmo sermos irrepreensíveis, exemplo para umas para com as outras, exemplo dentro da nossa casa, exemplo no nosso trabalho, no nosso lazer, onde quer que nós formos. Semelhantemente, verso 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Aqui novamente, né, sorte da ganância, já tem muita gente caindo por terra aí. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Será que às vezes, né, eu sei que às vezes aqui tem pastoras, eu não sei se tem diáconos, presbíteros, eu não sei. Mas nós somos líderes na nossa casa. Por mais que não tenhamos esses cargos na igreja, de forma geral, a gente tem o cargo na nossa casa. Para quem é casada, com seu marido, com seus filhos, para quem é mãe, para quem não é, com seus pais, né, com seus irmãos. Mas será que a perguntinha que não quer calar, o que ele fala aqui, ó? Conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Será que nós temos consciência limpa? Que nós estamos conservando o mistério da fé? Qual que é o mistério da fé? É tudo aquilo que nós já vimos aprendendo todo esse tempo, né? Entendemos quem somos, entendemos o evangelho. Será que quando fazemos as coisas, será que as nossas ações, elas nos condenam ou elas nos aprovam? Nem sempre seremos aprovadas. Mas será que a nossa consciência está limpa? Misturando o espanhol aqui. Será que a nossa consciência é limpa diante de Deus e diante de nós mesmos? Será que nós podemos falar conosco? Não, eu tenho feito o meu melhor, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho tentado o máximo, eu caio, dou uma escorregadinha aqui, mas eu levanto, continuo. Será? Não sei. Mas bora continuar. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então o que ele está falando? Olha, não dá simplesmente pra gente pegar qualquer pessoa e consagrá-la ao diaconato. Ela tem que ser experimentada, a gente tem que saber se ela é de caráter irrepreensível, se ela tem um testemunho que é aprovado. Se isso acontecer, aí sim a gente institui essa pessoa como pastor, como bispo, como diácono, como obreiro, o que quer que seja. Mas se não for, se não tiver caráter irrepreensível, se não tiver um testemunho de vida que o abone, que é aprovado, então não serve para servir. Como é que eu vou colocar uma pessoa que não dá exemplo
para liderar? Que tipo de liderança será essa? E hoje eu tenho visto muito isso. A gente vê pessoas que não estão preparadas, tanto emocionalmente, quanto intelectualmente também, mas de caráter mesmo. O caráter não tá ali aprovado, não tem um caráter ilibado. E essas pessoas vão ser líderes. Que tipo de liderados elas vão formar? Pessoas também que não terão caráteres aprovados, que não estarão aprovadas, porque é o exemplo da liderança que elas vão seguir. Não é mesmo? Então, a gente tem que perguntar, será que também os meus filhos, quando eles olham para mim, eles me aprovam? No que eu tenho errado, no que eu tenho falhado para ser esse líder, essa mãe, né, essa esposa de caráter irrepreensível, aprovada diante de Deus, né, que tenho feito o meu melhor para dar o melhor exemplo, que a minha vida seja esse testemunho. Bora aqui pro versículo 11. Da mesma sorte quanto as mulheres. Gente, aí olha o contraponto aqui, Paulo falando das mulheres. Ele tá falando de liderança. Vou deixar a pergunta aí que não quer calar. Ele tá falando de liderança. Aí, de repente, ele joga a mulher aqui no meio. Então, pensa aí com seus botõezinhos. Será que Paulo desabonava, né, no passado, mulheres em cargos na igreja? Que ele tá falando aqui de diaconato, tá falando de pessoas que vão liderar. Aí ele diz assim, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Temos sido fiéis em tudo? É difícil, né, meninas? Não é fácil, não. Fidelidade, e eu falo por mim mesmo que às vezes eu vou bem, de repente escorrego. É algo difícil, mas temos que ser temperantes, fiéis em tudo, não maldizentes, não falar mal, ter sempre uma palavra amigável. Se eu não tenho nada, aqui em inglês diz, se você não, se você não tem nada de bom para dizer, fique calado. E às vezes o silêncio é melhor do que palavras malditas e ditas inapropriadamente. O diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos da própria casa. E aí vamos para o versículo 13. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, olha só, as pessoas que desempenham bem essa função, eu nem vou colocar, eu tô trazendo para os nossos dias, não vamos ficar presos só na palavra diácono, só no líder. Tô falando aqui, trazendo aqui para nossa casa mesmo. Elas vão alcançar para si mesmas justa preeminência e intrepidez na fé em Cristo. Quanto mais, quanto mais nós exercemos essa liderança de forma irrepreensível, a nossa fé ela é fortalecida e nós passamos a ser pessoas intrépidas. Intrépidas é uma pessoa com autoridade, uma pessoa firme. A nossa fé é fortalecida e nós nos sustentamos, não nos sustentamos, qual é a palavra que eu quero falar? Nós agimos com fé, com liderança, com intrepidez. Gente, olha como é importante a gente ter um caráter ilibado, sermos irrepreensíveis. É uma via de mão dupla, é um vai e vem. Aumenta a minha fé, por aumentar a minha fé eu quero agir mais, eu quero trabalhar mais, tanto para Deus quanto dentro da minha própria casa. No versículo 14 ele diz, escrevo estas coisas esperando e vejo. Aqui dá um exemplo de que Paulo tinha a esperança de que um dia Paulo ia encontrar com Timóteo pessoalmente, antes da sua morte, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Então nós somos a igreja de Deus e nós temos que ser coluna, temos que ser forte. Coluna é aquela coisa que dá sustentáculo, né? Que sustenta uma construção. Que nós sejamos a construção, essa coluna de Deus, primeiro dentro da nossa casa, depois na igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós formos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Olha ele aqui fazendo referência a João, né? João 1, o verbo se fez carne, o próprio Jesus, que é de Jesus que ele está falando aqui, que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, que foi o que Paulo fez com Jesus, e pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido
na glória. Então Paulo volta a falar aqui sobre a pessoa de Jesus, né, que ele foi pregado para os gentios depois da sua morte, que ele é o que nos justifica, que ele é o que nos salva. E se nós basearmos a nossa fé, a nossa experiência de vida, o jeito que nós conduzimos a nossa vida nesse Cristo que morreu e que ressuscitou, nós nos encontraremos pessoas ilibadas, pessoas buscadoras, tá certo? Buscadoras que buscam cada dia, mesmo falhando, levanta, conserta, melhora, caiu amanhã de novo, levanta de novo, melhora, sejam pessoas de caráter irrepreensível. Que essa seja a nossa meta hoje. Hoje eu acho que eu consegui ser sucinta, yay! Então que eu e você tenhamos um desejo no nosso coração, mesmo que não vamos liderar nada na igreja, que não sejamos diaconisas, que não sejamos pastoras, bispas, o que quer que seja em termos de função dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos lugares pelos quais nós passamos, que nós possamos ser essas pessoas, essas mulheres, né? Mulheres de fé, de caráter irrepreensível, que possam levar a presença de Deus, esse Deus que morreu, ressuscitou por nós e que nos justifica pela graça. Então que eu e você sejamos esse exemplo de mulheres, hoje, amanhã e sempre. Perfeitas? Jamais, só na glória, mas em busca dessa perfeição, em busca de um caráter ilibado, em busca de uma comunhão maior com Deus, porque quando andamos com Ele, quando nos entregamos a Ele, quando nos buscamos a Ele, passamos a conhecê-lo melhor. Quando conhecemos a Ele, sabemos quem nós somos, quem somos nele, e o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. E Ele espera que... A Bíblia fala que Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas além de o adorar em espírito e em verdade, mulheres que realmente o representem em caráter, em expressão viva de quem Ele é. Que eu e você sejamos essas mulheres, amém? Então hoje a gente termina Timóteo capítulo 3 e a gente se vê amanhã aqui no capítulo 4. Que Deus abençoe você, que você cresça, floresça e germine, espalhe a presença de Deus para todos os lugares. Deus abençoe.